Já percebeu como seus relacionamentos invariavelmente desembocam no mesmo lugar? Não importa o quanto você tente inovar, não importa o quão promissor o novo amor pareça no início, chega um momento, inevitavelmente, em que você se depara com o espelho do passado e ali, no rosto da pessoa amada, você vê refletida a imagem de seu pai ou de sua mãe. E aquela velha ferida que você acreditava estar cicatrizada se abre novamente. Isso não é uma simples coincidência. Não é o cruel capricho do destino. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, lançou luz sobre um aspecto fundamental da dinâmica de relacionamentos. Um insight que explica por que, tantas vezes, nos vemos irremediavelmente atraídos por indivíduos que replicam, de forma dolorosa, padrões antigos. E o que eu vou te revelar agora? Prepare-se, porque pode mudar para sempre a forma como você enxerga seus relacionamentos, passados, presentes e futuros. Deixe-me começar com uma história. Ana, aos 34 anos, buscou ajuda em uma clínica de análise junguiana. Estava no terceiro casamento e, pela terceira vez, via seu mundo desmoronar. Dessa vez, a máscara da ilusão havia caído e ela não podia mais se enganar. Não era apenas má sorte. O primeiro marido era um iceberg emocional, absorto no trabalho, quase sempre ausente e, quando presente, parecia estar em outro planeta. Ana dedicou 5 longos anos tentando capturar sua atenção. 5 anos suplicando por gestos de carinho, por meras migalhas de afeto. Quando finalmente se divorciou, fez um juramento solene. Nunca mais se envolveria com alguém assim. O segundo marido se apresentava como o oposto perfeito. No início, era um poço de gentileza, atencioso, sempre presente, mas de aos poucos, o mesmo padrão se manifestou. Ele começou a se distanciar, a priorizar o trabalho, a olhá-la como se ela fosse invisível. 2 anos depois, outro divórcio doloroso. O terceiro marido foi escolhido a dedo, com uma cautela quase obsessiva. Ana analisou cada detalhe antes de se comprometer. Ele era comunicativo, expressava suas emoções abertamente, dedicava tempo de qualidade a ela. Tudo parecia diferente, até que, de repente, não era mais. 3 anos depois, lá estava ela de novo, sentindo-se negligenciada, implorando por atenção, revivendo a mesma angústia. Em uma das sessões, o terapeuta fez uma pergunta simples. Ana, conte-me sobre seu pai. Ana permaneceu em silêncio por um longo momento. O que meu pai tem a ver com meus casamentos? Questionou ela. Tudo, respondeu o terapeuta. Absolutamente tudo. E foi naquele instante que Ana começou a vislumbrar algo que Jung já havia descoberto há mais de um século. Uma verdade que a maioria das pessoas ignora durante a vida inteira. Jung chamou isso de dinâmica familiar. E funciona da seguinte forma. Nos primeiros anos de nossa existência, nosso cérebro elabora um modelo interno de como o amor funciona. Esse modelo é construído com base em nossos pais, não no que eles diziam, mas no que eles faziam, no que sentíamos em sua presença. Se seu pai era emocionalmente inacessível, seu cérebro registrou: amor significa ausência. Amor significa correr atrás. Amor significa nunca ser bom o suficiente. Isso não é uma decisão consciente, é uma programação profunda, que se instala antes mesmo de termos palavras para expressar o que estamos sentindo. E aqui reside a parte mais perturbadora para o nosso cérebro. Familiar não significa necessariamente bom. Para o inconsciente, familiar é sinônimo de seguro.
mesmo que seja doloroso, mesmo que seja destrutivo, mesmo que nos conduza, repetidamente, ao mesmo abismo. Naquele momento, uma ficha caiu para Ana. Seu pai era um homem reservado, trabalhador, provedor, mas emocionalmente, um fantasma. Ela passou a infância inteira tentando desesperadamente chamar sua atenção, tentando ser digna de seu afeto, tentando se tornar visível. E o que ela estava fazendo em seus 3 casamentos? Exatamente a mesma coisa, escolhendo homens que a fariam se sentir invisível, para que ela pudesse, inconscientemente, repetir a dinâmica de tentar conquistar um amor que, no fundo, ela já sabia que nunca viria. Mas espere, porque a situação se torna ainda mais complexa. E o que eu vou explicar agora é a chave para entender por que tantas pessoas permanecem presas nesse ciclo vicioso por décadas. Jung identificou um fenômeno que ele chamou de compulsão à repetição. O inconsciente não está preocupado em te fazer feliz. O inconsciente anseia por resolver o trauma original. E a única forma que ele conhece para alcançar essa resolução é repetindo a situação. Pense nisso. Uma parte de você ainda é aquela criança, desesperadamente tentando conquistar o amor de um pai distante, ou de uma mãe implacável. E toda vez que você se envolve em um novo relacionamento, essa criança interior assume o controle. Ela busca, incansavelmente, alguém que recrie a dinâmica original. Por quê? Dessa vez, ela acredita que vai conseguir um final diferente. Dessa vez, ele vai me amar de verdade. Dessa vez, ela vai me aceitar como eu sou. Dessa vez, eu serei suficiente. Mas o problema é que você está tentando resolver o problema com a pessoa errada. Seu parceiro não é seu pai, não é sua mãe. A ferida que precisa ser curada não está no relacionamento atual. Está na infância que você carrega, silenciosamente, dentro de você. Deixe-me compartilhar outra história. Pedro, aos 42 anos, colecionava relacionamentos com mulheres controladoras. Cada namorada era mais dominadora que a anterior. Ele se sentia sufocado, constantemente criticado, nunca bom o bastante. E, mesmo assim, inexplicavelmente, continuava a escolher o mesmo padrão. Sua mãe era uma mulher de temperamento forte, sempre opinativa, implacavelmente crítica. Nada que Pedro fizesse era suficiente para agradá-la. Ele passou a infância inteira tentando desesperadamente agradar uma mulher que, por sua própria natureza, era impossível de ser agradada. E, na vida adulta, ele se via atraído por mulheres que o faziam se sentir exatamente da mesma forma. Não por acaso, mas por um projeto inconsciente. Jung explicou que todos nós carregamos dentro de nós uma imagem idealizada do sexo oposto, nos homens. Ele chamou essa imagem de essência feminina nas mulheres, de essência masculina. Essa imagem é moldada, principalmente, pela experiência com o pai ou a mãe do sexo oposto. Se sua mãe era crítica, sua essência feminina interior carrega essa marca. E você se sentirá atraído por mulheres críticas, não porque você goste de ser criticado, mas porque seu inconsciente reconhece aquela energia como familiar, como um lar, como amor. Eu sei, isso é perturbador, mas é a verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Agora, preste atenção, porque há um detalhe crucial que muda tudo. E muita gente não compreende isso sobre a obra de Jung. Ele não estava dizendo que você está condenado a repetir esses padrões para sempre. Ele estava dizendo que, primeiro,
Você precisa reconhecer o padrão. Só então você poderá começar a transformá-lo. O problema é que a maioria das pessoas está completamente cega para seus próprios padrões. Elas acreditam que estão escolhendo livremente, que cada relacionamento é único, que dessa vez vai ser diferente. Mas seja honesto consigo mesmo. Analise seu histórico. Observe as pessoas que você escolheu. Observe as dinâmicas que se repetem. E então, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que tudo isso tem a ver com minha infância? A resposta pode te surpreender. Ou talvez não. Talvez uma parte de você já saiba. Deixe-me te apresentar o conceito de ressonância emocional, que Jung desenvolveu a partir das ideias de Freud. Ressonância emocional acontece quando você projeta sentimentos destinados a uma pessoa sobre outra pessoa. Você conhece alguém novo e, de repente, se vê inundado por emoções que não condizem com aquele nível de intimidade. Você sente uma raiva desproporcional, ou uma necessidade desesperada de aprovação, ou um medo paralisante de ser abandonado. Essas emoções não são sobre a pessoa que está na sua frente. São sobre as figuras parentais com as quais você nunca se reconciliou internamente. Já notou como seus relacionamentos parecem seguir um roteiro familiar? Como se estivessem fadados a terminar da mesma maneira. Não importa o quanto você se esforce. Não importa quão diferente o novo parceiro pareça a princípio. Em algum momento, você o encara e inexplicavelmente enxerga seu pai ou sua mãe, e a dor antiga, aquela que você jurava ter superado, ressurge com força total. Isso não é mera coincidência, não é obra do destino. Carl Jung desvendou um aspecto intrigante da escolha de parceiros. Algo que lança luz sobre por que você se vê atraindo repetidamente o tipo de pessoa que mais te fere. O que vou revelar agora pode transformar radicalmente a sua compreensão sobre cada relacionamento que você já viveu. Seu parceiro se torna uma tela em branco, onde você projeta seus conflitos não resolvidos, e ele ou ela faz o mesmo com você. O resultado é um emaranhado de projeções, onde ninguém vê o outro de verdade. Cada um está lutando com fantasmas do passado. Ana percebeu isso, quando olhou para seus 3 maridos com novos olhos. Ela não estava vendo eles como eram. Estava vendo seu pai em cada um deles. E estava reagindo a eles como reagia ao pai. Quando o marido chegava cansado do trabalho, ela interpretava como rejeição. Quando ele precisava de espaço, ela via como abandono. Cada pequeno gesto era filtrado através da lente de uma criança desesperada por atenção paterna. E seus maridos provavelmente estavam fazendo o mesmo com ela, projetando suas próprias figuras parentais, reagindo aos próprios fantasmas. 2 adultos em um relacionamento, onde ambos estão, na verdade, lidando com crianças feridas dentro de si. Isso explica por que relacionamentos parecem tão difíceis. Não é só compatibilidade. Não é só comunicação. É o peso de gerações de feridas não curadas sendo jogadas sobre cada interação. Mas aqui está a parte que me fascina sobre o trabalho de Jung. Ele não via isso como uma condenação. Via como uma oportunidade. Jung acreditava que o inconsciente nos empurra para esses relacionamentos por uma razão, não apenas para repetir o sofrimento, mas para nos dar outra chance de curar. Cada relacionamento doloroso é um convite para olhar para dentro, para reconhecer o padrão, para finalmente fazer o trabalho que deveria ter sido feito na infância. O problema é que a maioria das pessoas não aceita o convite. Elas culpam o parceiro. Elas se divorciam e procuram outro. Elas repetem o ciclo sem nunca parar para perguntar:
O que em mim está criando essa realidade? E essa é a pergunta mais importante que você pode fazer. Não o que há de errado com meus parceiros, mas o que há de não resolvido em mim, que atrai essas dinâmicas. Jung tinha uma frase que resume isso perfeitamente. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai direcionar sua vida e você vai chamar de destino. Você não está tendo má sorte no amor. Você está tendo os relacionamentos exatos que seu inconsciente está criando. E enquanto você não olhar para esse inconsciente, enquanto não iluminar as sombras que estão operando por baixo da superfície, você vai continuar repetindo. Mas calma, porque agora vou te explicar exatamente como esses padrões se formam e por que é tão difícil quebrá-los. E isso vai fazer você entender por que pessoas inteligentes e conscientes continuam presas nos mesmos ciclos dolorosos. Nos primeiros 3 anos de vida, algo fundamental acontece no seu cérebro. Você está completamente dependente dos seus cuidadores. Não apenas para a sobrevivência física, para a sobrevivência emocional. A forma como eles respondem a você literalmente molda a arquitetura do seu cérebro. Se você chorava e alguém vinha com carinho e atenção, seu cérebro aprendeu: o mundo é seguro, minhas necessidades importam, eu sou digno de amor. Mas se você chorava e ninguém vinha, ou alguém vinha com raiva, ou alguém vinha de forma imprevisível, às vezes com amor, às vezes com negligência, seu cérebro aprendeu algo completamente diferente. O mundo não é seguro. Minhas necessidades não importam. Eu preciso me esforçar para merecer amor. Isso cria o que os psicólogos chamam de estilo de apego. E esse estilo vai determinar como você se comporta em todos os relacionamentos íntimos pelo resto da sua vida. A menos que você faça um trabalho profundo de conscientização e cura. Jung não usava exatamente esses termos, mas ele entendia o fenômeno. Ele falava sobre como os primeiros anos criam complexos, que operam de forma autônoma no inconsciente. Esses complexos são como pequenas personalidades dentro de você, cada um com sua própria lógica, sua própria agenda, seus próprios medos e desejos. O complexo materno, o complexo paterno, eles não desaparecem quando você cresce. Eles vão para o inconsciente e continuam operando. E quando você conhece um potencial parceiro, esses complexos acordam. Você conhece uma mulher que tem algo da sua mãe. Pode ser o tom de voz, a forma como ela inclina a cabeça, o jeito que ela ri. Mas algo ativa o complexo. E de repente, você não está mais vendo aquela mulher como ela é. Você está vendo sua mãe. E todas as emoções não resolvidas com sua mãe vêm à superfície. O desejo de aprovação, o medo de rejeição, a raiva acumulada, a necessidade de finalmente ser visto. Isso acontece em milissegundos, antes que sua mente consciente tenha tempo de processar. Seu inconsciente já decidiu. Essa pessoa é familiar. Essa pessoa representa uma oportunidade de resolver o que não foi resolvido. E você se sente atraído, profundamente atraído. Você chama de química, de conexão instantânea, de amor à primeira vista. Mas muitas vezes é apenas seu inconsciente reconhecendo uma dinâmica familiar. Deixa eu te contar uma coisa que vai parecer contra-intuitiva. Pessoas que tiveram infâncias relativamente saudáveis geralmente acham relacionamentos entediantes no início. Elas conhecem alguém gentil, estável, presente e sentem que falta algo. Falta a intensidade. Essa intensidade que falta é o drama, é a montanha-russa emocional,
É a dinâmica de perseguição e fuga. É exatamente o que pessoas com infâncias disfuncionais confundem com amor. Se você cresceu em caos emocional, estabilidade parece estranha, parece errada, parece sem graça. Seu sistema nervoso foi calibrado para altos e baixos. E quando encontra alguém que oferece consistência, você se sente desconfortável, e é por isso que tantas pessoas rejeitam parceiros saudáveis e correm para os braços de pessoas que vão machucá-las. Não é estupidez, é programação. Pedro percebeu isso quando finalmente conheceu uma mulher diferente. Ela era gentil, não tentava controlá-lo, aceitava ele como era. E ele se sentiu completamente desconfortável. Onde está o conflito? Onde está o drama? Por que ela não está criticando ele? Algo deve estar errado. E estava, mas não com ela, com o padrão que ele tinha internalizado. Para Pedro, amor sem conflito não era amor, era suspeito. Ele quase sabotou esse relacionamento. Por sorte, estava em análise junguiana e conseguiu reconhecer o padrão a tempo. Mas quantas pessoas fazem isso sem perceber? Quantas pessoas destroem relacionamentos saudáveis porque não se encaixam no modelo disfuncional que aprenderam na infância? Isso é o que Jung quis dizer quando falou sobre a sombra. Existe uma parte de você que você não conhece, que opera nas escuras, que toma decisões por você sem seu consentimento consciente, na escolha de parceiros. A sombra é particularmente ativa. Você pode conscientemente querer alguém amoroso e presente, mas sua sombra quer alguém que vá recriar a ferida. Porque a sombra ainda acredita que pode curar o passado, repetindo-o. E a sombra geralmente vence, porque ela é mais antiga, mais profunda, mais persistente. Ela conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Mas aqui está a boa notícia. É o que Carl Jung passou a carreira inteira ensinando. A sombra pode ser integrada. Esses padrões podem ser reconhecidos. E uma vez que você vê claramente o que está fazendo, você ganha escolha. O problema é que ver claramente exige honestidade brutal. Exige olhar para sua história e admitir coisas que você preferiria negar. Exige reconhecer que seus pais te feriram, mesmo que eles te amassem, mesmo que fizessem o melhor que podiam. Muitas pessoas resistem a essa parte. Elas defendem os pais, minimizam o impacto, dizem que a infância não foi tão ruim assim e continuam repetindo os mesmos padrões, sem entender por quê. Jung era claro sobre isso. Enquanto você não confrontar a verdade sobre sua infância, você vai continuar vivendo a partir dela. Não no passado, no presente, em cada relacionamento, em cada escolha, em cada reação emocional desproporcional. A ferida não curada não fica quieta. Ela grita, ela se manifesta, ela encontra formas de ser vista. E a forma mais comum é através dos seus relacionamentos amorosos. Agora, eu preciso te explicar algo sobre como isso funciona na prática. Porque entender o conceito é uma coisa. Ver operando na sua vida é outra completamente diferente. Vou te dar um exercício que Jung poderia ter criado. Pegue um papel. Escreva o nome de todos os seus parceiros significativos. Ao lado de cada nome, liste as principais características deles, os pontos positivos e os negativos. Agora olhe para essa lista, procure os padrões. Quantos deles eram emocionalmente indisponíveis? Quantos eram críticos? Quantos tinham dificuldade de demonstrar afeto? Quantos te faziam sentir que você precisava se esforçar para ser amado? Depois, escreva as características dos seus pais. Compare as duas listas. Se você for honesto, vai encontrar sobreposições assustadoras. Não em características superficiais,
nas dinâmicas profundas, na forma como você se sentia ao redor deles, na posição que você ocupava no relacionamento. É essa consciência que começa a quebrar o padrão, não magicamente, não instantaneamente, mas com consistência e trabalho. É possível reprogramar o inconsciente. Deixa eu te contar sobre outro mecanismo que Jung identificou: a projeção. Projeção é quando você atribui a outra pessoa características que, na verdade, pertencem a você, ou que pertencem a figuras do seu passado. Você conhece alguém, você imediatamente sente que essa pessoa é fria, distante, difícil de alcançar. Mas será que ela realmente é assim? Ou você está projetando sobre ela as características do seu pai distante? Projeção é um dos principais mecanismos que distorce nossos relacionamentos. Você não vê seu parceiro como ele é. Você vê uma mistura do que ele é com o que você projeta sobre ele. E muitas vezes, a projeção é mais forte que a realidade. Ana percebeu que projetava sobre seus maridos uma frieza que nem sempre estava lá. Ela interpretava cansaço como rejeição, silêncio como desprezo, necessidade de espaço como abandono. Tudo filtrado pela lente da criança que nunca conseguiu a atenção do pai. E seus maridos provavelmente reagiam a essas projeções. Quando alguém te trata como se você fosse frio e distante, você tende a se tornar frio e distante. É um ciclo que se autoalimenta. Isso é o que Jung chamava de relacionamento inconsciente. Dois inconscientes interagindo. Dois conjuntos de projeções se chocando. Duas crianças feridas tentando curar feridas antigas através uma da outra. O resultado é quase sempre desastroso. A menos que um ou ambos os parceiros acordem para o que está acontecendo. Agora, eu preciso te falar sobre algo que muitas pessoas não querem ouvir. Você não é apenas vítima desses padrões. Em algum nível, você também é agente deles. Isso não é culpa, isso é responsabilidade. Há uma diferença enorme. Culpa diz que você é defeituoso porque repete esses padrões. Responsabilidade diz que você tem poder para mudá-los. Jung falava sobre isso quando discutia individuação. O processo de se tornar inteiro, de integrar as partes fragmentadas da psique, de deixar de ser vivido pelos complexos e passar a viver de forma consciente. A individuação nos relacionamentos significa reconhecer que você não está apenas buscando amor. Está buscando completar algo incompleto em você. E enquanto buscar isso no outro, vai continuar frustrado. Nenhum parceiro pode curar sua ferida de infância. Nenhum relacionamento pode preencher o vazio deixado por pais que não conseguiram te ver. Isso é trabalho interno. Trabalho seu. E isso não significa que você não pode ter relacionamentos saudáveis. Significa que relacionamentos saudáveis são resultado de cura interna, não substituto para ela. Ana só começou a mudar quando parou de procurar no parceiro o que faltou no pai. Quando começou a dar a si mesma a atenção que nunca recebeu. Quando aprendeu a validar suas próprias emoções, em vez de esperar que alguém fizesse isso por ela. É interessante. Quando ela mudou internamente, o tipo de pessoa que ela atraía também mudou. Não porque ela passou a escolher melhor conscientemente, mas porque seu inconsciente deixou de precisar recriar a dinâmica antiga. Isso nos leva a um ponto crucial. A atração não é aleatória. É governada por forças inconscientes. E se você mudar essas forças, a atração muda. Pessoas que fazem trabalho profundo de cura frequentemente relatam que deixaram de se sentir atraídas pelos parceiros tóxicos de antes.
Aquilo que parecia irresistível se torna visivelmente problemático. A química que antes parecia amor, agora é reconhecida como trauma ativado. E elas começam a se sentir atraídas por pessoas diferentes. Pessoas que antes pareceriam entediantes, agora parecem seguras. Estabilidade deixa de ser sinônimo de tédio e se torna sinônimo de paz. Essa mudança não é mágica, é neuroplasticidade. É recondicionar o sistema nervoso que foi calibrado para o caos. Demora, exige consistência, mas é absolutamente possível. Se você está assistindo isso e se reconhecendo, eu quero que saiba de algo. Você não está condenado a repetir os padrões dos seus pais. O fato de você estar buscando esse tipo de conteúdo já mostra que algo em você quer mudar. Esse desejo de mudança é o primeiro passo. Jung dizia que a consciência é curativa. Apenas ver claramente o que está acontecendo já começa a transformar. Mas ver não é suficiente. Você precisa fazer o trabalho. Precisa olhar para sua infância com olhos adultos. Precisa sentir as emoções que foram reprimidas. Precisa entender como aquela criança ferida ainda está operando dentro de você. E isso pode ser doloroso. Provavelmente vai ser. Mas a alternativa é continuar preso no mesmo ciclo, repetindo os mesmos relacionamentos, sentindo a mesma dor, chamando de destino o que na verdade é inconsciente não integrado. Se este vídeo está te ajudando a enxergar seus padrões de uma maneira diferente, o Super Thanks é uma forma de dizer: isso fez diferença para mim. Você acabou de entender mecanismos psicológicos que a maioria das pessoas passa a vida sem perceber. Cada apoio me ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo, que realmente transforma vidas. Agora, deixa eu te dar algo prático, algo que você pode começar a fazer hoje para interromper esse ciclo de repetição. Primeiro, escreva sua história de infância com foco nos seus pais. Como era sua mãe? Como era seu pai? Como você se sentia perto de cada um deles? Quais eram as dinâmicas principais? Quais frases você ouviu repetidamente? Não escreva para ninguém ler. Escreva para você mesmo. E seja brutalmente honesto. Essa honestidade é o fundamento de toda mudança. Segundo, olhe para seus relacionamentos passados através dessa lente. Não para culpar seus pais, não para se vitimizar, para entender. Entendimento traz poder. Vitimização rouba poder. Terceiro, observe suas reações emocionais nos relacionamentos atuais. Quando você tem uma reação desproporcional, pergunte-se: isso é sobre o que está acontecendo agora? Ou é sobre algo do passado sendo ativado? Essa pausa entre estímulo e resposta é onde a mudança acontece. É o espaço onde você pode escolher diferente, onde você pode parar de reagir automaticamente e começar a responder conscientemente. Quarto, considere buscar ajuda profissional. Um bom terapeuta pode acelerar enormemente esse processo. Pode ajudar você a ver o que sozinho seria impossível ver. Pode guiar você através das camadas do inconsciente de forma segura. Carl Jung dizia que o encontro com o inconsciente é perigoso sem guia. Não porque o inconsciente seja mau, mas porque é poderoso. E navegar esse poder requer sabedoria. Quinto, tenha paciência consigo mesmo. Esses padrões foram formados ao longo de anos. Não vão desaparecer em semanas, mas cada momento de consciência enfraquece a automaticidade do padrão. Cada vez que você reconhece a dinâmica, você ganha um pouco mais de liberdade. Há 6 sinais de que você está começando a quebrar o ciclo de repetição nos relacionamentos.
Primeiro sinal. Você consegue identificar o padrão enquanto ele está acontecendo, não apenas em retrospecto. Você percebe no momento que está reagindo a partir do passado. Segundo sinal. Aquilo que antes era irresistível começa a parecer problemático. Pessoas tóxicas que antes te atraíam magneticamente, agora ativam alarmes em vez de desejo. Terceiro sinal. Estabilidade deixa de parecer entediante. Você começa a valorizar consistência em vez de drama. Quarto sinal. Você para de tentar mudar seu parceiro e começa a trabalhar em si mesmo. O foco sai do outro e vem para você. Quinto sinal. Suas reações emocionais se tornam proporcionais ao que está acontecendo. Menos explosões, menos interpretações catastróficas, mais equilíbrio. Sexto sinal. Você consegue estar sozinho sem desespero. A necessidade compulsiva de relacionamento diminui. Você não precisa mais de outro para se sentir completo. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Eles vêm gradualmente. Conforme você faz o trabalho, conforme ilumina as partes escuras, conforme integra o que estava fragmentado. Me conta nos comentários. Você já percebeu esse padrão nos seus relacionamentos? Quando foi o momento que você percebeu que estava repetindo algo da sua infância? Quero saber sua experiência. Respondo todos os comentários. Lembre-se, seus pais te deram um modelo de amor. Esse modelo pode ter sido distorcido, disfuncional, doloroso, mas não é permanente. Você pode criar um novo modelo. Pode aprender uma nova forma de amar e ser amado. Pode quebrar o ciclo geracional que vem se repetindo talvez por muitas gerações. A criança que você foi não teve escolha sobre como foi amada. O adulto que você é tem toda a escolha sobre como vai amar daqui para frente. E essa escolha é feita todo dia, em cada momento de consciência, em cada vez que você recusa reagir automaticamente e escolhe responder diferente. Carl Jung dedicou a vida a estudar como a psique busca integração e cura. Ele acreditava que dentro de cada pessoa existe uma força natural, empurrando em direção à totalidade. Seus relacionamentos dolorosos não são punição. São convites para esse trabalho de integração. Aceite o convite. Faça o trabalho. E veja como a qualidade dos seus relacionamentos se transforma completamente.